12º dia. Deus, o Filho. Meu incrível Salvador Jesus. Fazia muito calor naquela tarde. Meu colega e eu esperávamos que uma brisa suave amenizasse a situação. Já havíamos visitado várias casas e até aquela hora não havíamos vendido um livro sequer. Olhamos um para o outro e decidimos que era hora de voltar para casa. Antes de fazê-lo, paramos em uma venda na esquina e pedimos um pouco de água. A atendente logo perguntou o que nós fazíamos naquela rua todos os dias e por que não havíamos passado em seu estabelecimento ainda. Meu amigo, mais que depressa, tirou o prospecto e apresentou os livros que vendíamos. Ela ficou encantada e pediu o que falava sobre remédios e tratamentos naturais. Ao sairmos, argumentei com ele, falando que aquela era a minha vez de fazer a oferta e não a dele. Constrangido, me pediu desculpas e disse para batermos na próxima casa, afinal já estávamos ali. Relutei bastante. Estava cansado, com fome e o calor parecia consumir qualquer disposição para o trabalho. Chamei ao portão uma vez e ninguém apareceu. Insisti uma segunda vez, novamente sem resposta. Quando começávamos a ir embora, um rosto surgiu na porta entreaberta e disse, esperem um pouco. Passaram-se alguns minutos até que a senhora, com um olhar um tanto assustado, abriu a porta por completo e veio até o portão, retirando o cadeado e nos convidando para entrar. Ficamos um pouco desconcertados frente a tanta hospitalidade. Começamos a conversar e, sem muitas delongas, apresentei o material. Devido ao cansaço, decidi demonstrar somente o que tratava sobre o tema da saúde. Mas quando estava terminando a oferta, meu dedo abriu por acaso, hoje sei que foi providência divina, uma página ilustrada do livro Vida de Jesus. Imediatamente ela perguntou que livro era aquele. Sem ter desculpas para dar, tive que apresentar todo o material. No fim da apresentação, ela perguntou o valor. Confesso que o disse sem vontade alguma de vender, pois só queria ir embora. Toda a coleção sairia por um valor expressivo e ela não aparentava ter condições financeiras para comprá-la. Com um sorriso, disse que queria toda a coleção da melhor encadernação que houvesse. Fiquei pasmo, tão sem ação que meu amigo começou a preencher o pedido para mim. Permanecemos naquela casa o restante da tarde, explicando para aquela senhora e seus filhos quem éramos, o que fazíamos, o mais importante, quem era aquele homem da ilustração que tanto havia chamado sua atenção. Seus olhos brilhavam, parecia beber cada palavra que dizíamos. Ela nos contou que, juntamente com seu esposo, buscavam uma religião para seguir e ensinar a seus filhos, e que orava a Deus para que enviasse pessoas que lhe mostrassem o caminho a seguir. Até hoje ainda me emociono quando me lembro dessa família. Foram batizados e são fiéis membros da igreja. Deus sabia que ela não estava interessada em saber sobre a saúde. O que buscava era Jesus, e, quando ele lhe foi apresentado, se apaixonou e nunca mais o deixou. Alguma vez você já parou para pensar que, por vezes, estamos preocupados em apresentar doutrinas distintivas, uma igreja bonita e organizada, estudos bíblicos profundos, uma lógica profética irrepreensível, todo um conhecimento sobre estilo de vida saudável, mas nos esquecemos de mostrar Jesus para as pessoas? Certamente essas coisas são importantes, porém, parece que queremos convencer intelectualmente e deixamos de revelar aquele que tem o verdadeiro poder de transformar vidas. E não precisamos ir muito longe. Nós mesmos nos acostumamos com a religião que ela passa a ser um emaranhado de rituais e normas a ser cumpridos. Nossos interesses focalizam-se em disputas teológicas, em períodos e miudezas proféticas. E quando um pregador se levanta para falar da pessoa de Jesus, muitos esboçam certo ar de desapontamento, como se esperassem ouvir algo novo e estivessem cansados desse assunto. Jesus exerce fascínio a qualquer um que entra em contato com ele. Muitos tentam compará-lo a líderes espirituais e divindades de outras religiões. Porém, Jesus é incomparável. Todos os pretensos salvadores da humanidade foram homens que, por algum processo de iluminação ou purificação, chegaram, segundo essas crenças, ao estado da divinização.
Jesus é diferente. A Bíblia apresenta Jesus como Deus que se fez homem e habitou entre nós. Ele não foi um homem que se divinizou. Foi Deus que se tornou homem. Ninguém pode ser como ele. Sua natureza é única em todo o universo. Ele é totalmente Deus e totalmente homem. Em Cristo, o humano e o divino se encontram em uma união misteriosa. Deus se importou tanto conosco que se fez homem. Que humilhação para aquele que é todo-poderoso, imortal, tornar-se sujeito à morte. O Eterno entrou em nosso tempo e em nossa história. O Rei do Universo nasceu aqui como frágil ser humano. Isto é que é amor. A auto-humilhação de nosso Deus Jesus Cristo avançou para um nível mais profundo ainda. Não bastasse o Criador rebaixar-se na forma de criatura, também se ofereceu como servo desta. Toda a vida de Jesus aqui na terra foi de serviço e abnegação. Cristo poderia ter exigido honras, glória e reconhecimento da parte do povo e de seus discípulos. Mas, ao contrário de toda e qualquer expectativa, ele comia com pecadores, aliviava o sofrimento dos afligidos pelo pecado, curava enfermos, alimentava os famintos e consolava os cansados, quando ele próprio necessitaria de conforto por todo o peso que levava sobre seus sagrados ombros. Contudo, não pensava em si. Esquecendo seu próprio sofrimento, transformava-o em motivação para salvar as pessoas. Como se não bastasse tudo isso, ainda lavou os pés dos discípulos. E no auge de sua dor, pendurado na cruz, lembrou-se de sua mãe e pediu a João que cuidasse dela. Que amor é esse, capaz de abrir mão de si para fazer feliz a outros que não lhe dão valor e que muitas vezes não reconhecem seu abnegado sacrifício? Fico a pensar em como os anjos contemplaram aquelas cenas de entrega total. Talvez nem eles, que conheciam em maior profundidade o caráter de Deus, tivessem imaginado que o amor divino pudesse ir tão longe, a ponto de Jesus entregar-se à morte naquela terrível cruz. Exatamente por sua morte e ressurreição é que Jesus é diferente de qualquer pretenso salvador da humanidade. Ele é o único que a si mesmo ressuscitou. Ele afirmou ter poder para isso. Dou a minha vida para a reassumir. João 10:17. Jesus não dependia de algum outro para ressuscitar. Ele é a própria ressurreição, pois a morte não pode conter o autor da vida. Ora, se nosso Salvador é a vida, se tem poder para reassumi-la mesmo estando morto, não pode nos ressuscitar do pó da terra? Evidentemente sim. Essa é a certeza que devemos ter em nosso coração, que todo aquele que crê em o nome do Filho de Deus não precisa temer a morte, porque temos um Deus que tem poder sobre a morte. Nosso temor deve ser o de afastar-nos deste Salvador amoroso, pois longe da vida caminhamos para a morte. A esperança do crente em Jesus vai além da morte. Ele deixou a confortante promessa: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Jesus é maravilhoso. Então, por que falamos tão pouco a respeito dele? Por que damos mais atenção a discussões infrutíferas, perdemos tempo com programas de TV e leituras que não acrescentam nenhum valor à nossa vida, quando deveríamos estar meditando na vida do ser mais incrível de todo o universo? Jesus deve ser o tema de nossas conversas, o centro de nossos pensamentos, o alvo de nossas ações e a razão da nossa vida. Aquela mulher que comprou meus livros naquela tarde, quente e abafada, me ensinou uma lição que jamais esquecerei. As pessoas estão cansadas de sermões apenas teóricos e de programas especiais que mais entretêm do que nutrem a vida espiritual. O que elas almejam desesperadamente é conhecer Jesus, o Filho de Deus. Desejam encontrar-se com Ele para poder experimentar a paz e o amor que somente Ele pode lhes conceder. São como aqueles gregos que pediram a Filipe para ver Jesus. Eles não pediram milagres, explicações teológicas acerca do messianismo ou qualquer outra coisa importante, mas não é fundamental. Eles queriam conhecer Jesus. Quantas pessoas estão perecendo ao nosso redor, almejando ser tocadas por Jesus, e nós não o estamos revelando ao mundo?
Nossos vizinhos, amigos, colegas de trabalho e da faculdade andam ansiosos por algo que dê sentido à vida deles. Buscam respostas às suas angústias mais profundas. E como nós não os conduzimos a Jesus, estão se perdendo, indo ao encontro de falsos salvadores que nada podem oferecer. Cavam cisternas rachadas, enquanto nós temos a água da vida e não mitigamos sua sede. Isso ocorre porque temos medo ou pela vergonha de nos expor. Tais pessoas estão perdidas e nos esquecemos de apresentar-lhes o caminho. Doutrinas e profecias são importantes, mas de nada valem se não conduzem a Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Apresentemos Jesus às pessoas, exaltemos sua cruz, compartilhemos seu amor, e o mundo conhecerá o poder do Evangelho. Contudo, não se pode dar aquilo que não se tem. Para refletir, de maneira prática, como o fato de que Jesus é seu Salvador pode melhorar sua vida hoje? Que lições pode tirar para a sua vida da maneira como ele tratou as pessoas? Pela graça e o poder do Espírito Santo, coloque em seu coração: hoje eu quero viver como Jesus viveu. Quero amar como ele amou. Nas próximas 24 horas, ore a esse respeito. Se você gostou da mensagem desta audioapostila para as 40 madrugadas de caminhada com Cristo e deseja obter mais informações ou descobrir um dos nossos locais de reunião próximo à sua residência, acesse o site www.esperança.com.br. Esperança sem o cedilha. Deus tem um grande plano e muito especial para a sua vida. Conheça-o e você será muito mais feliz. Senhor nosso Deus, obrigado por mais este dia que o Senhor concede para estar conosco. Que possamos ter a felicidade de mostrá-lo para todos aqueles que estiverem ao nosso lado. Dirija os nossos passos, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.